conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. 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 Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me
paz, oração e união. Estamos aqui para mais um programa da Abrace. E nossa convidada nessa tarde com a irmã Patrícia Rodrigues. Ficamos muito felizes em ter a irmã aqui conosco mais uma vez, falando de um tema tão importante. Antes de nós iniciarmos nosso tema, então, vamos lembrar aos irmãos que estão videologados que a Abrace é um órgão da Assembleia de Deus Ministério e Restauração, e que a Igreja Assembleia de Deus Ministério e Restauração está localizada na Avenida Farrapos, no número 312. E tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e como diretor de comunicações o pastor Paulo dos Santos. Gostaríamos, então, de cumprimentar todos vocês que estão videologados conosco e dizer que os irmãos podem interagir, fazer as suas perguntas no chat, que dentro do possível nós estaremos respondendo, né, irmã Patrícia? Paz do Senhor, irmã Patrícia. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão videologados. Amém. Vamos orar, então, e dar início ao nosso programa, porque o nosso tema de hoje é importantíssimo, né? Vamos orar nessa tarde. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós nos colocamos, pedindo que o Senhor venha nos abençoar em mais este programa, abençoar os irmãos que estão videologados, a irmã Patrícia Rodrigues que está aqui conosco. Nesta tarde, Senhor, fica conosco, Deus. Nos abençoa, Senhor, Deus, ó Pai, nos instrui conforme o Teu querer. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, irmã Patrícia, o nosso tema hoje fala sobre os aspectos da utilização, né, dos meios de comunicação para as crianças pequenas ali, a primeira infância, né? É um tema, assim, muito relevante para nós, porque muitos pais perguntam para nós, assim, se tem importância, o que acontece quando o filho fica muito tempo no celular, quando o filho fica muito tempo no computador. E nós já fizemos a parte 1, né, desse tema, e agora nós retornamos para parte 2, então, né? Vou passar, então, nesse momento, a palavra para a irmã Patrícia. Então, irmã Rita, como eu estava ali comentando, né, quanto mais a gente pesquisa e tenta se atualizar quais são as falas que os profissionais estão dando nesse momento, mais informações a gente tem. Eu fiz algumas anotações aqui. E eu não acompanhei, eu sinto, né, por isso, mas a fala que eu vou fazer hoje, se eu me tornar repetitiva ao programa anterior, por favor, irmã, me sinalize. Uhum. Mas a gente tem estudado na questão da saúde mental, que é a minha área, que nós estamos nos deparando com novas patologias em decorrência do uso das tecnologias. Sim. E são termos novos. Por exemplo, eu não sei se eu já ouviu falar no tecnoestresse. Não ouvi falar ainda. É uma patologia nova. Tem uma outra patologia que vai fazer parte do próximo DSM, que é nomofobia, que em inglês é o nobilo, que significa não poder ficar com o celular. Sabe aquela pessoa que está com o celular afastado e de repente ela começa a procurar o celular? Ou ela nem ouviu um barulho, mas já confere, será que eu não recebi uma mensagem? Será que ninguém me ligou? Será que alguém mandou alguma informação em alguma rede social? Então, é essa ansiedade que vai gerando em todos nós. Sim. Agora, imagina, em decorrência da pandemia, em que o nosso universo se tornou online. Sim. A gente trabalha online, a gente tem aula online, a gente pede comida online, a gente assiste culto online. Então, nós estamos vivendo no mundo virtual. Sim. E isso traz também outros fatores que têm aí como consequência depressão, ansiedade, fobias, falta de empatia. Sim. Né, que é uma outra coisa também que eu quero pegar quando a gente for falar sobre o problema das crianças com jogos. Então, nós estamos, sim, lidando com novas patologias em decorrências desse comportamento que está tão vivido para nós. Assim, não tem mais como a gente fazer de conta que esse universo não existe. Sim. A gente vê, irmã Patrícia, com a nossa vivência nas escolas e o que hoje a educação infantil trabalha, não com aula remota, mas com manutenção de vínculo. E os vídeos são enviados para as famílias através do WhatsApp, as atividades são enviadas ali no celular, o que a gente chama de acolhimento, que é o momento que a criança tem com a prof, é virtual. E hoje eu pensava assim, até quanto isso é proveitoso, porque as crianças bem pequenas daí já estão. Num outro momento a gente dizia para os pais assim, para as crianças bem pequenas, não deixa ali no celular, evita, dá um brinquedo pedagógico. E hoje a nossa fala é outra. Não, mãe, liga a câmera, liga o celular, porque a prof tem que falar com a criança. né? Então, mudou essa rotina que a gente tinha
se mudou assim totalmente, né? Eu acompanho, eu tenho uma paciente que ela é professora, né, de berçário, e ela compartilha, assim, nas terapias, a dificuldade que ela está tendo na criação de vínculos com essas crianças. Então, se nós temos especialistas que dizem que criança até os 2 anos de idade tem que ter 0 contato com as telas, hoje nós estamos tentando fazer alguma coisa através desses contatos. E isso é muito complicado, por quê? Porque a criança aprende e apreende o mundo através dos estímulos. Sim. Né? Os estímulos visuais, auditivos, sensoriais. E com as telas, eu tenho ali um mundo 2D. E aí tem um relato, né, de um experimento que foi feito o seguinte. Eu até escrevi aqui para trazer a informação bem correta. Tem um jogo muito famoso entre as crianças que é o Minecraft, né? Sim. Exatamente. Pois é. Esse jogo é você empilhar as pecinhas Isso. em 2D. Só que foi comprovado cientificamente que quando a criança faz essa atividade serve só para este mundo virtual. Uhum. Que quando ela vem para a vida real, que onde nós trabalhamos com 3D, ela não tem essa habilidade. Então, olha só, a criança tem ali 2, 4, 5, 6 horas manuseando um aparelho, a mãe pensa que ela está desenvolvendo habilidade, só que na verdade não está. Tudo que nós fazemos, tudo que as crianças fazem de potenciar habilidades através das telas, serve somente para as telas. É muito interessante, porque o Minecraft, ele parece um Lego, né? Quando você olha ali o joguinho, ele parece um Lego. E aí ela vai fazendo como se ela estivesse construindo alguma coisa de Lego, né? Exatamente. Só que se tu trazer ela para o mundo real, ela não vai ter essa mesma habilidade. Ela começa a se desenvolver do zero. Então, tudo aquele tempo que ela passou ali com jogos, com brincadeiras online, talvez ela não consiga assimilar no mundo real. Que interessante. Isso é um perigo, por quê? Porque nós temos aí até os 2 anos de idade, tudo que nós pudermos dar de estímulo para a criança para ver um melhor aproveitamento neuronal, né? Porque a gente está lidando ali nos 2 anos com a primeira poda. Isso. Então a gente tem que pensar o seguinte: no que eu estou potencializando essa criança só através da tela? Então, toda uma questão de motricidade fina, motricidade grossa, a questão do desenvolvimento do córtex pré-frontal, tudo isso fica debilitado porque a criança não tem acesso ao real. Então, como professoras, estimular, né, as atividades de manuseio mesmo. Sim. A prof vai te mostrar como se faz aqui. Mas aí na sua casa, você pega o papel, pega a tesoura, pega o lápis, pegue a massinha de modelar. Tem que ter esse contato. Sim. E o corpo, ele foi feito para estar em movimento. Agora, imagina só, a criança fica estática e ela fica mesmo, né? Porque é algo que toda aquela informação de luzes... E naquele momento ali ela se concentra, mas a partir do momento que aquelas informações são tiradas dela, aquele suporte é tirado dela, ela fica alheia ao mundo real. E o mundo real não é várias janelas, vários estímulos. O mundo real é, muitas vezes, para essa criança que foi estimulada, em câmera lenta, é onde que entra a questão da falta de atenção. Sim. É uma fala muito interessante, Patrícia, que a gente sempre ouve dos pais assim, ó. Ah, prof, mas eu dou o celular porque ele só para quieto quando tá no celular. Né? É bem isso que a irmã falou, assim, daí quando não tá no celular, não... E aí a criança já tem em si toda aquela energia para gastar que ela não gastou naquelas 6 horas que ela ficou ali estático na frente da tela. Então, ela, de alguma forma, ela vai ter que gastar em algum momento, né? Foi feito um estudo em 2018... e olha só, é antes pandemia, né? Então, a gente vai ter que pensar que os resultados desse estudo tiveram até um agravamento. Vamos lá. Nós tivemos um estudo em 2018 com 11 mil crianças de diversos lugares do mundo, né? Esse estudo custou mais ou menos 300 milhões, tá? Só dá um Google assim que vem, ele está disponível em inglês, mas as pessoas conseguem acesso. Este estudo focou nas consequências do excesso do uso de tela. Tá? E aí eu elenquei algumas informações para os nossos convidados, que é o seguinte: o uso constante de tela provoca atrofia no córtex cerebral. E isso acaba diminuindo a receptividade de informações sensoriais.
Quando eu tenho essa atrofia, eu tenho um encolhimento. Quando eu faço esse encolhimento, eu tenho um resultado no meu processo cognitivo. Quando eu expando através do meu córtex pré-frontal, que eu me adapto a todas as funções de recebimento de informações, eu tenho um maior repertório de raciocínio. Eu consigo elencar mais informações. Quando há esse encolhimento, eu realmente tenho uma menor troca de sinapses. Gente, nós estamos nos deparando com uma mudança de conhecimento, de acesso ao conhecimento. Sim. E aí parece que é uma informação contraditória. Ah, mas hoje, com o advento da internet, a gente tem acesso a muitas informações. Só que essas informações, elas são picadas. Então, eu não leio todo um contexto, eu não tenho toda a informação completa que eu possa me ambientalizar, criar o meu senso crítico. Então, o meu julgamento fica prejudicado. Essa foi uma das causas. A segunda que esse estudo apontou, que as crianças não têm a maturação cerebral para lidar com esses estímulos. Sim. Então, nós estamos vai puxando também um outro estudo, que é o seguinte: em decorrência do advento da televisão, nós temos uma geração com problemas de miopia. Sim. Agora, com essa nova geração, que não tem essa maturação cerebral para lidar com esses estímulos, nós vamos lidar com mais casos de doenças. Só que é muito cedo ainda para falar sobre isso, né? Por exemplo, assim, o advento da internet comemorou 50 anos, acesso popular 25 anos, acesso à nossa mão pelo smartphone há 10 anos. Então, ainda não deu tempo de provar do quanto isso foi maléfico. Mas o que nós estamos fazendo agora? E não somos nós só, essa fala não é só nossa. Essa fala são de inúmeros especialistas de várias áreas, desde a medicina, da ciência, que estão tentando alertar a população de que nós vamos lidar com uma outra geração, que está vindo por aí, com sérias deficiências. Sim. Mas, Patrícia, assim, é uma coisa que não sei se já foi feito um estudo, mas que a gente que está em campo, em sala de aula, a gente nota, é o retardo na fala das crianças que usam tecnologia, ficam muito tempo no uso do smartphone ou no computador. E eu tenho, quanto professor, notado muito isso. É uma diferença muito grande, assim, das crianças que não têm acesso, elas desenvolvem a fala, e as crianças que têm muito acesso, elas desenvolvem tardiamente a fala ou não desenvolvem. Às vezes a gente tem que encaminhar para o fonoaudiólogo para que essa criança já com 3 anos comece a desenvolver a fala. Exatamente, porque não há um estímulo, né? Eu estou ali diante de uma tela, e aí eu estou fazendo joguinhos, estou vendo desenhinhos, e eu não tenho a troca. Não há uma troca com a criança para ela que ela possa se desenvolver. Nós somos seres interacionistas. Né? Então, é a partir do outro que eu ressignifico, é através do outro que eu existo. Né? Mikhail Bakhtin fala muito sobre isso, é um teórico da filosofia que eu gosto bastante. Então, se eu não tenho essa troca, eu não vou me desenvolver. Então, nós somos seres sociáveis. Então, e essa pandemia trouxe uma comprovação de que esse afastamento social, esse isolamento, é em decorrência das mídias. Por quê? Porque eu me satisfiz em ficar no online. Sim. Nós ficamos tranquilos. Vamos assistir o culto online, vamos assistir as entrevistas online, vamos viver o mundo online. E isso, de alguma forma, fez com que esse advento da pandemia não fosse tão duro, né? Eu sei que foi para algumas pessoas, mas o que eu quero explicar, assim, que nós meio que ficamos um pouco anestesiados. Sim. Que no momento, e aí o vício entra nisso, né? Porque aquilo ali está me dando prazer. Então, eu me afasto desse mundo real, e aí a dopamina no meu cérebro é ativada, e eu me satisfaço com aquilo ali. E é muito, muito claro isso, porque entre os adolescentes, os meninos ficam nos jogos, e as meninas ficam nas redes sociais. Os meninos, então, não estão desenvolvendo empatia, tolerância, estão aprendendo a linguagem das brigas, das lutas, né? Eles vão usar esse recurso com maior facilidade. Então, tem a questão da violência. Sim. E as meninas, a questão da insegurança, baixa autoestima, em decorrência do excesso das mídias sociais para se comparar e tudo mais. Então, a gente está vendo assim, que os resultados disso tudo e já estão bem claros entre os adolescentes, e já dá para distinguir assim, o que mais vai pegar com os meninos e o que mais vai pegar com as meninas. Uhum.
Muito interessante. Outro ponto, irmã Patrícia, que eu achei muito interessante, assim, pesquisando, lendo alguma coisa sobre esse aspecto, é que hoje as crianças elas têm um QI mais baixo do que dos pais, em decorrência da utilização das mídias, né? Antigamente se via que enfim, as pessoas criavam muitas coisas e inventavam muitas coisas. Hoje isso tem diminuído. Tá, assim, ó, o que me chama a atenção, e eu tive uma colega na Federal de Santa Catarina, que ela fez um TCC e depois até virou um projeto de mestrado, que é a alfabetização das crianças, primeiro no digital, para depois desenvolver motricidade fina. O que isso causava como consequência? E realmente estava sendo constatado pelas pesquisas dela, e isso foi em 2015, 2016, que havia, sim, um déficit. Por quê? Porque como a gente aprende? Lembra como você aprendeu na escola? Que a professora desenhava a letra A, depois mostrava os vários formatos da letra A, depois fazia um monte de pontinho e você riscava por cima para aprender a cursiva, Sim. a bastão. Então, a gente aprende dessa forma. Então, nós desenvolvemos nossa habilidade de aprendizado na repetição, na prática, sentindo. E isso está sendo negado à criança. Então, se vamos ser uma geração futura com QI inferior, eu não posso dizer agora, né? Não tive acesso a isso. Mas que, como professora, eu entendo que haverá sim. Sim. Haverá uma grande deficiência, principalmente na questão da memória. Porque a gente grava o aprendizado da aquisição, né, da escrita, ela é no repetir. Lembra que a gente escrevia várias vezes a palavra casa? Sim. Várias vezes a palavra árvore? Pois é. E hoje em dia, não sei como é com você, mas de vez em quando eu fico muito tempo sem escrever uma palavra, aí para lembrar a palavra eu meio que dou uma rabiscada. Sim. E aí eu olho, tá, mas onde é que vai o sinal mesmo? Exatamente. Por quê? Porque eu aprendi dessa forma. Mas pode ser também que o ser humano é um ser muito complexo, né, gente? E pode ser que o próprio ser humano, a partir de agora, comece a desenvolver novas habilidades de aprendizado. Né? O que nós temos que ficar atento é ao excesso. Sim. Não dá hoje para fazer de coisas, não, agora o celular não funciona, mas faz mal para a saúde, vou me livrar dele. Não dá. O mundo todo funciona através da internet, né? Esses dias eu estava vendo um videozinho que é meio que uma brincadeira, né? Que quando uma pessoa foi pagar, a outra pagou com dinheiro em espécie. A pessoa, tá, mas o que é isso? O que eu faço com isso? Porque a gente não usa mais o dinheiro, né? Sim. A gente usa o cartão, a gente usa a transferência, a gente usa esse bendito Pix, né? Então, olha só como as coisas estão mudando. E nós estamos nos adaptando a isso. Enfim, vamos ter que ter um pouquinho de cautela e, como para tudo na vida, usar o bom senso. Sim. Que é a parte mais importante, né, irmã Patrícia? Usar o bom senso. A palavra nos ensina a sobriedade, né? Eu tenho uma mensagem que a gente começa a pensar no processo de Deus na nossa vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho alguns divisores de águas. Sim. E eu tenho um divisor de água que foi uma mensagem que o pastor Humberto pregou sobre sobriedade. Eu nunca mais esqueci. Então, para tudo a gente tem que ser sóbrio. Quando eu estava lendo a biografia de Salomão, e o autor queria explicar o que era a sabedoria de Salomão, e tem uma frase que eu li que ficou muito marcada na minha vida. Salomão era sábio porque viam as coisas claras como elas eram. Sim. Ele não ficava nos seus sentimentos, ele não ficava nos seus devaneios, nas suas sensações, e nem na sua vontade, se aquele dia ele estava mais feliz ou mais triste, não. Ele via as coisas claras como elas eram. E hoje, para nós temos que ver as coisas claras como elas são. Tem uma pesquisa também que mostra, irmã, que quanto mais a gente divaga, quanto mais a gente fica no mundo da lua, levantando hipóteses, o si das nossas vidas, uma maior disposição para sermos infelizes. E muitas vezes a gente está ali na tela, refletindo, lendo ou trabalhando, e de repente a gente se pega viajando, né? Sim. Nesse momento, abre-se uma oportunidade para você ser infeliz. Então, venha para o real. Viva o teu mundo real. Tenha uma visão clara de como as coisas são. E busque o tempo todo. Volta aqui.
Mente, volta aqui. O que mesmo tu estava fazendo? O que realmente tem que fazer? Ah, eu esqueci. Ok, então cria um planejamento, né? O que eu tenho que fazer no dia de hoje? Qual que é a minha agenda? Qual que é a minha expectativa? O que eu tenho planejado para o semestre que vem? Então, assim, procure trazer os seus filhos para o mundo real. Para aquilo que é palpável. Para aquilo que está acontecendo hoje. E as telas, a gente sabe que potencializa muito a fantasia, né? Sim. E a perca, irmã Patrícia, eu noto assim, a perca de tempo. Às vezes a gente nota assim, ó. Tu te programou o teu dia para fazer alguma coisa e daí, de repente, tu pega teu celular e tu fica horas ali e aquela tua programação já acabou, porque tu já perdeu várias horas do teu dia ali com o celular na mão, né? Eu estava ouvindo agora, quando eu estava me dirigindo para cá, um podcast de um advogado que ele falava sobre as questões legais do acesso à criança à internet. É muito interessante, porque ele falou assim, mas o meu filho assiste o youtuber mirins, youtuber cristãos. Gente, tudo na internet é monetizado. Tudo. E ele falou uma expressão que eu vou repetir, sabe? Teve um tempo atrás, aquelas bonecas, acho que é doll, ball, coisa assim. Uhum. Sabe aquelas bonequinhas pequenininhas? Ah, sei. Uhum. Foi a febre entre as crianças. E ele falou que essa febre foi porque os youtubers recebiam de graça, mostravam, né, brincando, trocando a roupa, desembalando. E o que fazia? As crianças olhavam aquilo ali e compravam. Então tem gente que tem coleções daquelas bonecas. Sim. E tu vai ver, não é um brinquedo interessante. É um brinquedo pequeno, bem sem graça. É verdade. Mas por quê? Porque a internet fez isso. E ele tá falando sobre a questão dos dados, né? Sim. Então, por exemplo, se eu já tive essa experiência, né? De estar mexendo no Instagram e gostar, tem uma loja virtual aqui de roupas gospel. Eu olhei ali, dei uma olhada na página. Depois que eu saí dessa página, várias outras lojas de roupa começaram a aparecer para mim como propaganda. Sim. Então a internet faz isso. Gente, não existe nada de graça. Nada. E a pessoa também não tá ali na internet por nada. Não. Todo mundo que está fazendo algum trabalho na internet está vendendo alguma coisa, né? Nós Sim. estamos vendendo um produto, nós estamos potencializando que as pessoas tenham acesso a outras coisas. E é isso que está acontecendo com as crianças. Então, os pais que deixam seus filhos livres ao acesso do YouTube, do Instagram, de qualquer mídia, prestem atenção, porque está tudo sendo comercializado. E esse mesmo advogado falou que se um bebê nasce hoje, daqui a 10 anos, ele vai ter 18 mil pontos de interesses na internet. Então, a internet vai saber do que ele gosta, do que ele fez, ele vai saber tudo. A vida dele vai ser mais completa no virtual do que no real. Olha só. Pelo excesso de exposições. E assim, mas eu não postei nada. Mas, enfim, tu entrou numa página de café, tu entrou numa página de chá, tu entrou numa página de roupa, e a internet vai mapeando tudo que tu vai fazendo, e ela vai descobrindo quem você é. Então, esse é o grande perigo, né? O que eles vão fazer com tudo isso? Vão vender coisas. Sim. Né? Eu noto isso que a irmã falou, assim, ó. Eu tenho estudado, como eu comentei com a irmã, né? Ali alguns artigos, enfim. E de uns tempos para cá eu recebo muitas ofertas, assim, de pós-graduação, de mestrado, de lugares que eu nem sabia que existia, assim. E quando eu vejo, está aparecendo ali na tela do meu celular. Exatamente. É. A internet já conhece você. Ela Sim. sabe quais são os teus planos. E ela vai potencializar isso, ela vai trazer. E aí, olha só, naquele dia, tu nem estava nos seus planos de você comprar um sapato, por exemplo, né? Mas você dá uma olhada, você gosta, você acha bonito. Mas teve um dia lá que você estava um pouquinho chateado e querendo te agradar. Eu mereço. Aí você vai lá e compra o sapato. E talvez você nem precisava, mas como você queria se agradar, ou você estava num dia mais down, a internet potencializou. Isso nós estamos falando com adultos. Agora imagina com as crianças, que são muito mais fáceis de se cativar para aquilo que é reluzente, né? Que aquilo que está todo mundo fazendo. Teve uma propaganda um tempo atrás, que eu acho que era sobre a tesoura do Mickey. Eu tenho, você não tem, eu posso ter, você... Sabe, até essa propaganda, ela foi tirada, né? Os advogados entraram contra ela, porque era uma propaganda que potencializava isso. Eu tenho que ter também. Todo mundo tem, menos eu. Todo mundo pode, menos eu. E olha o sentimento que vai ser desenvolvido na criança. Então, esse complexo de inferioridade, baixa autoestima, pouca valoração,
A questão do poder. Eu quero, eu posso. Isso está sendo desenvolvido nessa nova geração. Então, a gente já está tendo um deslumbre de mais ou menos como é que vai ser por causa do comportamento das crianças. Agora, imagina esses adolescentes, esses adultos, daqui a 10, 15 anos. Eu tenho um paciente, na verdade eu tive, ele não está mais comigo. Ele me detesta. Porque ele chegou em consultório, ele chutou as canelas, as pernas da mãe, sabe? Porque a mãe tinha que tirar o celular dele, que dentro do consultório não podia ficar com o celular. Ele brigou com a mãe, ele bateu na mãe. E eu fiquei... Eu disse, não, peraí, tá tudo errado. Você é a mãe, você não permite. Ele olhou pra mim, assim, ó, e a partir daquele momento ele nunca mais quis ser meu amigo, ele não falou mais comigo, ele tinha uma raiva nos olhos dele, porque eu falei pra ele que não, na frente dele, que não, mãe, você não pode mais permitir. E eu sei de casos de crianças que batem nos pais, de que jogam as coisas no chão, de que quebram, porque a mãe tira o celular. Aí o que a mãe faz? A mãe cansa. Aí é mais fácil dar. Sim. Então, se a gente vai no restaurante lá e observa as famílias, as crianças estão sentadas nas cadeirinhas de bebê, com a telinha ali na frente, ó, fazendo esse manuseio. E o tempo todo, assim, elas não têm nem paciência de ver um desenho completo. Mas elas estão quietinhas. E é tudo que os pais querem, né? Que as crianças fiquem quietas. Sim. Eu li há um tempo atrás a frase de um pensador que dizia assim, irmã Patrícia, que criar filhos é fácil, o difícil é educá-los. E o celular, a internet, hoje ele potencializa o criar. Porque eu tenho uma vida corrida, os irmãos, os pais têm uma vida corrida. Então é mais fácil eu chegar na minha casa, eu tô cansada, alcançar o celular pro meu filho e ficar tranquila, do que eu separar um momento ali para conversar com ele, enfim, né? É mais fácil, mas o prejuízo chega. É verdade. O prejuízo chega, a gente tem aí a questão do encolhimento do córtex pré-frontal. Ok. Então, são pessoas que irão raciocinar menos, fazer menos conexões, assim, de intertextos dentro do nosso cognitivo, né, de raciocínio, né, são pessoas limitadas na sua forma de pensar. Isso é muito triste. Sim. É muito triste, porque a gente vê pela palavra do quanto Deus dá importância para a mente, né? Deus nos conduz, olha, tenham a mente de Cristo, expandam vossos conhecimentos, se renove pela transformação da nossa mente. Então, olha como a nossa mente é preciosa, e a gente está entregando ela para este mundo, né? Infelizmente é o que está acontecendo. E como é que fica, irmã Patrícia, assim, o relacionamento interpessoal dessa criança com as outras crianças? Que nem no nosso caso a gente fala de educação infantil, né? E uma das bases da educação infantil é a socialização entre as crianças, né? E aí, se a criança fica muito tempo na tela, e a irmã está me dizendo que ela vai ter essa dificuldade, como é que vai funcionar, então, esse aspecto da vida da criança? Bom, a gente tem aí bebês que precisam, então, viver o mundo real, tá? Para poder associar essas experiências, tá? Então, é assim que o conhecimento fica fixado. O nosso cérebro ele precisa de boas doses desse mundo real à nossa volta. Quando eu não tenho essa interação, eu não enxergo o outro, nas necessidades do outro, né? Então, eu não consigo olhar para você e ver, hoje a irmã Rita está mais feliz, tá contente, vou conversar com ela, eu vou me interessar por saber, por que você está feliz, irmã Rita? Ou até mesmo quando estiver mais quieta, mais introspectiva. Então, eu não vou ter mais essa leitura. Por quê? Porque eu estou acostumada com as telas. Então, aí os adultos que estão nos escutando agora, nos assistindo, dizem, não, irmã Patrícia, mas eu consigo ver, tá? Você, que está aí com 30, 40, 50 anos, que já teve todo esse desenvolvimento. Agora, imagine esses bebês, tá? Bebês mesmo, que olha para a mãe e aprende, a gente faz aquelas caras e bocas, e quando fala não, aí quando a gente fala não pro bebê, a gente já meio que faz uma cara de brava para ele entender mesmo que é uma negativa. Agora imagina, ele não está recebendo essas informações. E é nas nossas fisionomias, ele aprende a nos ler, que ele vai agregando isso aos saberes. Né? Então ele ouve, aí eu vejo, até tem o método da boquinha, que é o método de alfabetização, isso, né? Que eu movimento a minha boca para ele saber o G, o Q. Então, através disso, ele já consegue também a questão da alfabetização. Agora, imagina as crianças, bebês, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que não estão tendo acesso a isso. Então, o resultado depois
vai ter para mim, como professora da moda antiga, eu não consigo ver com bons olhos. Eu vejo que vai ter, sim, uma deficiência. Não consigo ver, assim, esse momento com uma visão, assim, mais moderna, né? Não sei se porque eu sou um professor meio à moda antiga, né? Então, eu gosto e sinto... Hoje eu olhava as salas lá na escola e eu sinto falta dos meus alunos. Eu tenho saudade de ter os meus alunos em sala, assim, né? Sim. De ter aquele contato com os meus alunos, de poder conversar com eles, de poder abraçar, de poder dar o bom dia, perguntar como é que tá, né? E isso as redes sociais têm nos... a tecnologia em si tem nos privado disso, né? E os prejuízos que nós vamos ter aí dessas crianças e adolescentes são crianças com medo, crianças ansiosas, crianças que não vão ser crianças sociáveis, né? Elas não vão ter condições de lidar com com os diferentes tipos de pessoas. Vão ser crianças que não vão ter noção de espaço, de privacidade. Sim. Então, é uma série de deficiências que, quando o pai perceber, que aí a gente chama isso de sinais, né? São sinais que a criança está manifestando. Quando vira um sintoma, é quando o pai vai procurar ajuda, né? Então, quando tiver ali uma briga, quando tiver ali um choro constante, quando a criança começar a se cortar, quando tiver um caso de depressão, ansiedade, é quando o pai virar. Só que esse comportamento já foi sendo trabalhado já há muito tempo. Então, perceber bem assim, qual que é o tempo de tela que eu posso deixar com o meu filho. Gente, todas as pesquisas que eu fiz para me preparar para vir para conversar com vocês, todas disseram que criança de 2 anos para menos não pode ter acesso. Não pode. E depois dos 2 anos, para atividades pedagógicas, né, principalmente para músicas em inglês, assistir desenhos de outro idioma, que também potencializa o desenvolvimento, 30 minutos a 40 minutos. E os adolescentes, 1 hora. Imagina. Não, se eles estão me ouvindo agora, eu sou a pior terapeuta do universo inteiro, né? Eles vão ficar indignados. Mas é o que diz os especialistas. Então, e nós, adultos, também temos que dar um stop, sabe? Sim. Dar uma parada. Por quê? Porque eu preciso olhar para as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso socializar, porque os comportamentos são aprendidos. Então, quanto mais tempo... Por isso que Paulo dizia assim, que ele se levantava no meio dos congressos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque na imitação, eu vou impregnando aquele comportamento em mim. E daqui a pouco, eu me torno aquilo que eu tanto imitei de uma forma natural. Porque eu trabalho nas questões de raciocínios, eu vou pensando assim, eu vou entendendo que... Eu vou me monitorando. Agora, se eu começo a fazer essa imitação, ficar só nas telas e me distanciar das pessoas, o que vai acontecer? Eu não vou ter paciência para conversar com as pessoas. Eu não vou ter tempo. Eu vou estar toda hora checando meu celular. Eu não vou estar mais habituada a estar uma mesa de jantar com todo mundo conversando ao mesmo tempo, rindo, contando assuntos. Eu não vou mais estar apta a isso. Sim. Por quê? Porque eu me desacostumei. Então, para todos, eu acho que chegou um momento assim da gente realmente parar, vamos nos policiar, vamos fazer mais atividades em família, vamos aprender a meditar. Eu tenho pensado muito na questão da meditação, de você realmente parar, começar a meditar, começar a orar em espírito, e orando, e começar a se sentir, sabe? Que está tudo sob controle. Sim. Tem uma paciente minha que ela veio em um estado severo de ansiedade, e ela falou assim que o primeiro sinal, quando a gente começou a pensar assim, como é que isso se desenvolveu, ela disse, Patrícia, eu ia orar, eu não conseguia me ajoelhar e orar. Por quê? Porque eu lembrava que eu tinha que... Parece que a memória fica ativa, né? Eu me lembrava que eu tinha que fechar a porta, eu lembrava que eu tinha que atender o telefone, parecia que vinha uma lista de coisas para fazer, justo no momento em que ela dobrava os joelhos para orar. Isso é ansiedade. Isso é querer controlar, né? A ansiedade tem muito a ver com controle, né? Eu preciso controlar essa situação, então eu tenho que dar conta de tudo, eu vou abraçar tudo. E qual é o prejuízo, né? A pessoa se desconcentra, não faz as atividades como deveria ser e acaba tendo aí problemas fisiológicos por causa disso. Sem contar que a ansiedade gera em nós vários outros problemas, né? Síndrome do pânico,
Enfim, várias outras questões, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele já vem acompanhado, né? Sim. Ele vem acompanhado com comorbidades, como a síndrome do pânico, as fobias, né? As fobias de um modo geral. E ficam prejuízos muito evidentes, né? Nos relacionamentos. E o uso excessivo das telas, irmã Patrícia, pode causar, então, os transtornos de ansiedade? Com certeza. A gente chama assim é a consequência. Né? A consequência dos usos excessivos, ela vai te causar alguma patologia. Nós temos aí algumas patologias fisiológicas, né? Como a questão da miopia, a questão do atrofiamento do córtex pré-frontal, problemas de coluna, obesidade. O corpo foi feito para ter movimento, mas como eu estou trabalhando online, vivendo online, eu não me movimento. Eu como sem ter noção, né, de quantas vezes eu estou comendo, eu só estou comendo ali no automático. Então, tem todos esses problemas fisiológicos. E tem os problemas de transtorno mental, né? Sim. Então, por exemplo, nós temos aí, eu até tinha botado essa observação, que não se sabe ainda se é a causa ou a consequência do excesso de usos das redes sociais que fazem com que as meninas se mutilem. Sim. Mas está associado. Olha só. Então, a questão da comparação das redes sociais, né? Então, parece que agora todas têm que ter o mesmo cabelo, todas têm que colocar o mesmo tênis, todas têm que ter o mesmo peso. E se eu não tenho, eu já me descontrolo. Como é que é fácil para a blogueira fazer isso e eu não posso? Eu achei até engraçado que nessa entrevista o advogado falou assim, ó. Há 20 anos o sonho de todo menino era ser jogador de futebol. Agora é ser youtuber. Sim. Então, eu conheço crianças que têm canal no YouTube, né? Que gravam seus vídeos, filmam brincando, filmam a sua casa. Olha só o perigo de tudo isso. Mas criar um canal no YouTube hoje é muito fácil, né, irmã Patrícia? Sim. Eu vou dizer para a irmã assim, ó, uns dias atrás, a irmã conhece, eu tenho um filho, hoje ele tem 10 anos. Em 5 minutos, enquanto ele ficou olhando um desenho e eu saí da sala, foram exatamente 5 minutos. Ele entrou no YouTube pela minha conta e criou um canal. 5 minutos. Tem um manifesto na internet, e até tem uma menina que é bem conhecida, que ela grava alguns vídeos, ela estuda inteligência, né, política, e ela fala que a questão do TikTok, por exemplo, que é um veículo de monitoramento. E aí, eu não tenho TikTok, eu nunca assisti. Mas eu vi, pelo vídeo que ela gravou, que são umas bobagens, assim, sem cabimento, sabe? São pessoas brincando, fazendo brincadeiras de mau gosto. E a gente vê que muitos pais fazem isso com criança. Por exemplo, pega um bebê e dá o limão pro bebê experimentar. Aí o bebê faz aquela careta e todo mundo ri. Imagina só o quanto isso vai mexer com a segurança dessa criança. Sim. E aí, essa criança assistindo, esse bebê que quando crescer, assistindo esse vídeo, como é que ele vai se sentir? Explorado. Então, a questão da valoração, pessoal, também vai cair muito, né? O que eu penso, assim, como terapeuta, aquilo que eu tenho trabalhado? Vamos viver o mundo real. Sim. Ok? Vamos ter uma visão clara das coisas como elas são. Qual é a tua realidade? Qual é a vida que você está projetando para você? Ela coincide? Ela faz parte daquilo que você pode ter? Porque muitas vezes a gente tem uns projetos muito longe, né? E aí ficamos frustrados porque não alcançamos. Aí o que o terapeuta faz? Não, vem aqui. Puxa para perto de você aquilo que você pode fazer nos próximos 6 meses, no próximo ano. Então, trabalhar desde pequeno nas crianças o real. Qual é a realidade da tua família? Qual é a realidade da tua vida? Qual é o real que você tem? E dentro desse real, que não tem nada a ver com o mundo virtual é uma fantasia, dentro desse real você vai se desenvolver. Você vai ir atrás das conquistas que você quer ter. Sim. E como que eu trabalho isso com as crianças, irmã Patrícia? Como eu disse aqui, a irmã bem conhece, eu tenho em casa hoje uma adolescente com 17 anos e tenho um filho com 10. Como que eu dou partida nisso? Como que eu começo a trabalhar isso com meu filho ou com a minha filha? Mudando as rotinas e estabelecendo limites. Só que não dá para chegar agora lá no Samuel, o nosso querido, que chegar e dizer assim, Samuel, a partir de hoje tu não vai mais mexer no computador. Tu não vai mais pegar o celular da mão. Não.
eles também têm uma vida para serem vividas através da internet, né? Aulas, amigos e tudo mais. Então, vamos reduzindo aos poucos. Então, essa semana, a meta em casa é 1 hora extra, né? Fora daquilo da aula. Tem um termo em inglês, mas como a minha pronúncia é horrível, nem vou repetir, mas é tipo assim, não levar o celular para a mesa. Sim. Né? Então, na hora das refeições, não deixar o celular num cestinho, né? No móvel ali da sala. Na hora de dormir, não levar o celular para o quarto. Então, são pequenas mudanças que você vai fazendo que vai gerando frutos. Uhum. Tem um experimento que foi feito com jovens que estavam em faculdade. Então, eles pegaram 3 turmas, tá? Na primeira turma, eles deixaram o celular em outra sala. Na segunda turma, deixaram o celular na mochila. E na terceira turma, deixaram o celular à mesa, quando eles estavam estudando. O desempenho foi muito diferente. Então, a turma que deixou o celular em outra sala enquanto estudava, mesmo aqueles alunos que tinham uma expectativa baixa de desenvolvimento, eles conseguiram progredir muito relativo a um outro tempo, né, de comparação. Os que tinham o celular na mochila, eles também mostraram um desenvolvimento melhor, mas tinha aquela questão assim de, será que não está tocando? Será que eu não recebi uma mensagem? Agora, quem teve o celular, deixado o celular à mesa enquanto estudava, mesmo aqueles bons alunos foram prejudicados. Olha só. Então, a presença do celular já nos deixa inquieto. Então, a gente vê na hora do culto, assim, quando a gente tinha culto presencial, de vez em quando a gente dava uma olhadinha ali, será que alguém mandou mensagem? Só que, gente, esse senso de urgência é irreal. Né? Como é que a gente fazia há 20 anos? Então, ele não é real. E se acontecer alguma coisa, se precisar de você, não se preocupa, a notícia vai chegar, né? Então, é começar a se treinar. E as crianças, se você disser, meu filho a partir de hoje vai fazer isso, e você não ser o exemplo, não vai funcionar também. Muito importante. Então, também. comecem isso com vocês. Tenham o hábito de sair em família, de fazer piquenique, de ir em livrarias, mostrar para as crianças o prazer de folhear livros, de fazer trabalhos manuais. Não importa a idade, não importa. Se tu pegar tua filha adolescente de 17 anos, por mais que ela tenha uma vida toda estruturada virtualmente, e se sinta bem com tudo isso, aquela sensação de prazer, de ser popular, se tu trazer ela para um trabalho manual contigo, no início ela pode ser resistente. Uhum. Mas depois a intimidade que vocês vão ter, a amizade que vocês vão potencializar ali, vai ser mais recompensador do que se ela fosse uma blogueira super famosa na internet. Mas sabe que eu noto, irmã Patrícia, em questão dos trabalhos manuais, que a motricidade fina deles, assim, é muito ruim. Não sei se pelo excesso da digitação, né? Sim. Eles têm, assim, bastante dificuldade para recortar, para colar, para pintar, assim, dentro do espaço. São habilidades que a gente não está mais desenvolvendo. Eu estou atendendo um adolescente, eu perguntei para ele, traz teu material da escola para eu dar uma olhada, para eu conhecer a tua letra, né? Até para ver se ele tinha cuidados, era caprichoso, se ele era bem organizado dentro do espaço. São funções assim na terapia que a gente utiliza bastante. E ele disse, mas eu não tenho caderno desde o ano passado. Eu disse, mas como é que tu faz a tua atividade? Eu faço tudo no computador. Se tu não escreve mais a caneta, eu disse, não, ninguém mais usa caneta, agora é só na digitação. Sim. E eu fiquei pensando qual é a consequência disso. Hoje, as pesquisas nos mostram que a consequência é ruim, mas ainda a gente está vivendo esse momento. Mas e depois? Sim, eu noto isso muito comigo, assim, irmã Patrícia. Esses dias até comentei com meu marido que eu vou ter que voltar a escrever antes de digitar, porque eu estou ficando com um sério problema de esquecimento de como se escreve as palavras. Mas nós gostaríamos de agradecer, irmã Patrícia, por estar conosco mais uma vez. Nosso tempo foi curto, né? Porque o assunto é muito interessante. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram videologados conosco. A irmã Tainê, nossa técnica de som aqui. Então, neste momento, nós vamos orar e nos despedir, aí deixando um gostinho de quero mais, né? De repente, para uma parte 3, irmã Patrícia, desse mesmo assunto. O assunto não se esgota, né? É e eu aconselho, assim, todos aqueles que nos assistiram, que busquem informações. Se
Se você colocar tecnoestresse, se você colocar nomofobia no YouTube ou no Google, você vai ter acesso a inúmeras pesquisas de instituições renomadas, seguras, que você vai ficar bem preocupado. Então, quem sabe é um alerta aí para você ter um choque de realidade, né? Para realmente conseguir reorganizar as dinâmicas na sua casa. Então tá, nós gostaríamos de agradecer você que esteve conosco nesta tarde. Paz, oração e união. Creio